nós estaremos lendo a palavra em Provérbios 4, dos versos 20 a 23. Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham, e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Amém? Que Deus nos abençoe nesta meditação da sua palavra. Nós lembramos os irmãos que quando nós, especialmente o que diz aqui o versículo 22, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. E a última noite que nós meditamos sobre esse texto bíblico, nós lembramos os queridos que toda a alimentação e todos os produtos, especialmente médicos, que nós ingerimos, trazem consigo efeitos colaterais. Assim vem escrito na bula, efeitos colaterais. E a nossa alimentação, ela também, ou elas produzem também o quê? Efeitos colaterais. Ou vão nos prejudicar fisicamente, ou vão fazer bem para o nosso desenvolvimento físico, para a nossa saúde física. Ora, todos nós já sabemos que a palavra de Deus é ensinado na Bíblia como alimento para a nossa vida espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus repete esse texto lá em Mateus 4, no seu diálogo com o tentador, quando ele se aproximou de Jesus e, ardiloso como é, ele disse a Jesus: se tu és o Cristo, Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. E Jesus então citou Deuteronômio 8:3, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós entendemos que nós, se queremos ser bem alimentados espiritualmente, haveremos de buscar na palavra de Deus os alimentos necessários, o alimento necessário, as vitaminas, os minerais necessários para termos uma vida espiritual saudável, uma vida espiritual que agrada a Deus. Nós não podemos ser cristãos raquíticos, cristãos desnutridos, mas cristãos fortalecidos na fé, no amor, nas virtudes espirituais, nas virtudes que o dinheiro não compra. E a recomendação é: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Os efeitos colaterais de um coração sábio. A vida cristã autêntica, ela há de produzir alegria. E que alegria? Num contexto social onde nós somos diariamente confrontados com situações que nos entristecem. Porque esta é a realidade da vida social. Se o irmão ouve e vê
um telejornal, ou os noticiários, os irmãos vão sentir o quê? Tristezas. No nosso contexto eclesiástico, nós também sabemos e ouvimos de tristezas, coisas desagradáveis que acontecem com nossos irmãos, pessoas de outras denominações, mas que acabam por desobedecer a Deus e envergonham a Igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra e quebram, então, a bênção do testemunho de Jesus Cristo. Porque Jesus disse, ser-me-eis testemunhas, ser-me-eis meus mártires, em prol da causa do Evangelho. Então, a vida cristã autêntica, ela há de produzir alegria. E um exemplo de vida cristã alegre é a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um dos maiores imitadores do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que ele disse lá em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 1, ele disse, portanto, sedes meus imitadores, assim como eu sou imitador do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que ser seus imitadores. Esse é o conselho que nós recebemos de Deus através da pessoa do Espírito Santo falando com Paulo, e ele nos escreveu esta maravilha. E Paulo estava preso. E que motivo ele possuía para sentir alegria? Se ele estava preso, aguardando a sentença, e uma sentença que ele sabia que não viria uma sentença favorável, visto as muitas perseguições que ele já havia sofrido. Ele sabia que a sentença viria, e com certeza seria uma sentença para a morte. Mas quando ele escreve aos Filipenses, ele escreve esta carta aos Filipenses falando sobre alegria. Porque a alegria da salvação que o crente em Jesus Cristo possui, ela suplanta todas as demais alegrias da existência humana. Porque a alegria, a expectativa da nossa salvação, da realização eterna da nossa convivência com o Jesus que nós amamos. Por quê? Porque Ele nos perdoou, porque Ele nos salvou, porque Ele nos traz a sua companhia constante. O Senhor disse, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você crê nisso? Você crê nesta promessa do Senhor? Porque às vezes na nossa convivência, no nosso cotidiano, nós nos esquecemos que o Senhor está conosco. Ele prometeu estar conosco não só dentro do templo, não só no horário do culto, mas está também no nosso lar, conosco. Embora tenhamos a liberdade no nosso lar, porque o lar, eu sempre digo que é o local que Deus nos deu para nós termos nossa liberdade, mas dentro da nossa liberdade familiar, o Senhor está conosco. Dentro da igreja, o Senhor está conosco. No nosso trabalho, o Senhor está conosco. Por quê? Porque nós entregamos a vida a Cristo. Então, nós estamos em Cristo. Em qualquer lugar e circunstância, estamos em Cristo. Então, um dos efeitos colaterais desta obediência, desse envolvimento com a palavra, é a alegria da salvação eterna. E ele disse aqui, porque são vida para os que as acham, e saúde para o seu corpo. Então eu digo sempre que a salvação ela é abrangente. Ela traz saúde espiritual,
ela traz saúde física, ela traz saúde psicológica. Por quê? Porque Deus trabalha em nosso todo. Em nosso todo. Deus trabalha em todo o nosso ser. E escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, nos versículos 3 e 4, ele disse: dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em minhas súplicas. E no capítulo 4, nós lemos assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, que está acima de todas as compreensões, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, se você crê nestas palavras, que nós cremos que são palavras transmitidas pelo Espírito Santo de Deus para os nossos corações, então nós podemos nos aquietarmos e não nos inquietarmos. E a orientação é: não estejais inquietos por coisa alguma. Então, o efeito colateral desta entrega, desta submissão, desta disposição de sermos seguidores de Jesus Cristo e ouvintes da sua bendita palavra e praticantes da mesma, gera em nós, então, alegria cristã, alegria da vida eterna. Podemos passar por constrangimentos, por tristezas, estamos sujeitos aos mesmos problemas, às mesmas adversidades que todas as pessoas vivem. Mas quando você confia, quando você se entrega, quando você crê no poder de nosso Senhor Jesus Cristo, aí você vive uma vida diferente. São várias pessoas das nossas igrejas que são questionadas pelas pessoas que não pertencem a Jesus Cristo. Qual a razão da tua alegria? Qual a razão de você trazer sempre uma palavra de ânimo e um sorriso no rosto? Mesmo nas horas mais difíceis da tua vida, eu tenho observado que você é diferente. Vários irmãos já deram esse testemunho de pessoas de fora do nosso convívio cristão que fazem essas perguntas. Por quê? Porque as pessoas observam, elas veem. E a alegria, então, é um efeito colateral. Paulo estava preso e ele foi visitado, agora ele estava preso em Cesareia, e ele foi visitado lá pelo rei Agripa, Herodes Agripa, segundo a história, Herodes Agripa II, E nós lemos ali um pouco da biografia de Paulo enquanto ele esteve ali preso, e num diálogo com o rei Agripa, Paulo falou sobre Jesus Cristo, falou sobre o seu encontro com Jesus no caminho para Damasco. Paulo falou sobre a sua conversão, e o rei Agripa, num dado momento, no versículo 28 de Atos 26, ele disse: por pouco me queres persuadir a que me faças cristão. Olha só. Eu pergunto, quais as razões que Paulo tinha para estar alegre sendo um
presidiário. Mas ele falou com o rei Agripa com tanta convicção sobre o que Jesus fez na vida dele, que o rei Agripa disse: por pouco, você me queres persuadir a que eu me torne cristão. Em Atos 26, o versículo, eu repito, 28. Por pouco me queres persuadir a que me faças cristão. E no verso 29, então, Paulo dá uma resposta maravilhosa. Prover a Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas todos os que me ouvem se tornassem tal qual eu sou, exceto estas algemas, estas cadeias. Outra tradução diz. Então, olha que testemunho maravilhoso. Ele estava preso, testemunhando do poder de Deus na vida dele, de Jesus Cristo, e dizendo: por pouco ou por muito, o meu desejo é que vocês fossem iguais a mim, que vocês tivessem esse privilégio bendito que eu tenho, que vocês provassem desse dom celestial, desse presente de Deus nas vossas vidas. Eu estou aqui algemado, eu estou aqui preso. Então, tirando esse desprazer das algemas, eu gostaria que vocês fossem semelhantes a mim. É isso que ele está dizendo. Então, nós vemos aí um efeito da palavra de Deus na vida dele, nessa conversa. Paulo havia aprendido a guardar a palavra de Deus no meio do seu coração. É isto que o sábio disse em Provérbios 4. Não deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Guarda no meio do teu coração. Então, nós temos ouvido isto já mais que uma vez, e é necessário nós ouvirmos e aprendermos. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, ele disse a Timóteo: pelo que sofro trabalhos forçados, não era trabalho comum, trabalhos forçados, como prisioneiro, e até prisões. Mas a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus não está presa. O rei Davi orou no Salmo 51, se não me falha a memória, no versículo 12, ele disse: torna a dar-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Torna a dar. Observem, Davi não pediu a salvação. Ele não havia perdido a salvação, mas devido às práticas pecaminosas, ele havia perdido a alegria da salvação. Então nós, os cristãos, crentes em Jesus Cristo da Igreja Batista, pregamos que a salvação é um dom de Deus, é um presente que Deus dá. E ele não dá hoje e toma depois da manhã. Ele não dá hoje e toma de volta o ano que vem. Ele dá e ele garante a nossa salvação. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, aqui nós aprendemos que ele precisava da alegria da salvação. Torna a dar-me alegria e sustém-me com um espírito voluntário. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando você pensa em uma fonte, o que vem à sua mente? O que vem à sua mente? Vem uma represa?
Quando você pensa numa fonte, você pensa numa fonte de águas limpas, águas que fluem, que jorram. Não faz muito tempo nós vimos uma reportagem onde a água jorra da terra, cristalina, e aquelas águas vão formar um riacho. E aquele pequeno riacho junta-se a outros riachos e vão formando grandes rios. Então, a palavra de Deus é isso. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Procede as saídas, as fontes da vida. Um manancial que gera vida, que produz água saudável. Jesus Cristo disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu interior. O homem que teme ao Senhor, a Bíblia diz que ele é o quê? Bem-aventurado. Não é assim que começa o Salmo número 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a mananciais, a fontes de águas, as quais dão o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Mas eu gostaria de destacar a atenção, pedir a atenção dos irmãos para uma palavra importante que se encontra aí. Não é uma árvore nativa. Observaram no versículo 3? Mas uma árvore plantada. Pois, como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Você crê que foi Deus que plantou você? Junto a uma fonte que se chama Jesus Cristo. Você crê? Que você foi plantado por Deus na casa dele? Salmo 92. Salmo 92 vai falar que ainda na velhice darão frutos os que estão plantados na casa do nosso Deus. Irmãos, que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar a Deus. Obrigado, Pai, porque nós meditamos na Tua palavra e sempre que nós meditamos, nós aprendemos. Ela é, ó Deus, realmente um manancial de águas vivas. Assim como Jesus Cristo, que é a palavra humanizada, que traz para nós, ó Deus, perspectivas abençoadoras, que gera para os nossos corações, ó Deus, certezas, convicções. As dúvidas, ó Deus, são eliminadas. Por quê? Porque o Senhor é o nosso manancial de águas vivas. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor cuida das nossas vidas espirituais. O Senhor cuida do nosso coração. O Senhor cuida, ó Deus, da nossa saúde física, psíquica e espiritual. Nós rendemos-te graça de todo o nosso coração, porque o Senhor nos buscou e o Senhor nos plantou, ó Deus, às margens do teu rio, do rio do perdão, da tua graça, ó Deus, da tua misericórdia, dos valores celestiais, dos dons espirituais.
Por isso, ó Deus, nós te adoramos e te pedimos em favor daqueles que têm, ó Deus, resistido e que não têm se entregado a Jesus Cristo. Estão resistindo, ó Deus, com seus corações petrificados e não têm, ó Pai, crido no único e todo suficiente Salvador Jesus. Pai, que essas pessoas todas possam ser quebrantadas e se entregarem a Jesus. E também te pedimos pelos enfermos. Tenha misericórdia, cura-os, liberta-os, sara-os, ó Deus. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.